7. Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir em saquinhos de plásticos três tipos diferentes de parafusos. De agora em diante, identificados como tipo A, B e C. Todos os saquinhos, vai lá, gente. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade. Deve conter a mesma quantidade de parafusos e sempre parafusos de um mesmo tipo. Também foi pedido ao ajudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos. Sabendo que são 132 parafusos tipo A, 130 parafusos tipo B e 228 parafusos tipo C, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa é Mazor comum, né, gente? Por que é Mazor comum? Eu preciso dividir esses parafusos numa mesma quantidade de parafusos para eu saber quantos saquinhos eu ponho em cada parafuso, tá? Então, o que eu vou... Cada parafuso eu ponho em cada saquinho. Então, eu vou ver de quanto em quanto punhadinho de parafuso que eu faço para eu saber quantos saquinhos eu vou precisar, tá? Então, quantos parafusos eu coloco em cada saquinho? Essa quantidade de parafusos que eu coloco em cada saquinho, ela tem que ser a maior possível e tem que ser uma quantidade, tem que ser a mesma quantidade de parafusos em cada saquinho. Então, eu vou usar o máximo divisor comum, tá? Então, eu vou achar o MDC. Isso eu vou encontrar a quantidade de parafusos que eu vou pôr em cada saquinho, tá bom? A quantidade de parafusos que eu vou dividir cada tipo, tá? Então, MDC. De quem? 132, 130, 180 e 228. Gente, não dá pra gente usar o nosso artifício lá de dividir por 10, porque o 132 e 228 não divide por 10, né? Tá bom? Não é múltiplo de 10. Então, a gente aqui vai ter que fazer na raça mesmo. Esse número grande. Por 2, 66, 90, 114. Por 2, 33, 45, 57. Ninguém dá por 2. Por 3, 11, 15, 19? 19. Não dá mais por 3. O próximo número primo... Ah, dá por 3 aqui, o 3 aqui embaixo, o 15, né? O 11 não dá, copio o 5, 19. Aqui o 5, 11 não dá, 19. Próximo número é o 11, não dá, 1 e 19. 19, 1 e 1. Pessoal, ó, se você ver que já não vai dar mais ter divisão aqui comum, já pode parar, tá? A gente podia parar já aqui, ó, no 5, porque a gente já vê que não dá mais divisão comum, tá bom? Porque é 11, 5 e 19, números primos. Vamos lá. Só quando a gente tem primos, tá bom? Que você para. Porque às vezes você, vou parar aqui e pode ser que continue lá, tá? Então, vamos lá. O 2, estou com fome. O 2, ele divide 132, 180 e 228, circulo. O 2 dividiu 66, 90 e 114, circulo. O 3 dividiu 33, 45 e 57, circulo. Acabou, não tem mais que divide. Então, aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o máximo divisor comum aqui é 12. Tudo bem? Então, a gente encontrou o quê? A quantidade de parafusos que a gente vai pôr em cada saquinho, tá? Então, o saquinho tipo A. São quantos? 132 parafusos. Vou dividir em 12 em 12, então eu vou precisar de 11 saquinhos. O B. Do 180, vou dividido por 12. Então, aqui do tipo B, eu vou precisar de 15 saquinhos. E do tipo C, 228 dividido por 12, 19 saquinhos. Então, ele quer saber o número total de saquinhos para cumprir essa tarefa é 15, 45.
C. Certo? Próximo. 3 alarmes sonoros distintos foram programados para tocarem a cada intervalo constante de tempo. Um deles foi programado de tocar a cada 6 horas, outro a cada 5 e o terceiro para tocar a cada 4. Às 8 horas de determinada segunda-feira, os 3 alarmes só conjuntou-se. A vez imediatamente posterior em que esses 3 alarmes tocarem no mesmo horário foi às... Então, assim, o alarme, são 3 alarmes, cada um toca de tempo em tempo diferente. Então, o alarme, primeiro alarme, que é de 6 horas, ele vai tocar 6, 12, 18, 24, assim vai indo. O outro alarme, que é de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, assim vai indo. O outro que é de 4 em 4, 4, 8, 12, 16, 20 e vai indo. Ele quer saber, então, ele sempre toca nos múltiplos. E ele quer saber quanto que eles vão tocar os 3 juntos. Então, é um múltiplo comum dos 3. E ele quer imediatamente posterior, o menor, tá? Então, a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum de 5, 6 e 4. Então, 5, 6 e 4. Por 2, 5, 3, 2. Por 2, 5, 3, 1. Por 3, 5, 1, 1. Por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, daqui 60 horas, eles vão tocar juntos, tá? Mas aí ele falou assim, às 8 horas da segunda-feira. Quando que eles vão tocar de novo, então? Segunda, às 8 horas, foi a última vez, foi a vez que eles tocaram, certo? Então, quando a gente está falando em dias, como passou de 24, a gente transforma isso em dias, tá? Então, vamos lá, ó. 60 horas é a mesma coisa que 48 horas mais 12 horas. Por que eu escrevi 48? Porque eu estou escrevendo sempre os dias, eu vou escrever nos múltiplos de 24. Então, aqui eu tenho 2 dias. Certo? Então, segunda-feira às 8 horas mais 2 dias. Então, segunda-feira às 8 horas mais 2 dias. Vai cair quando? Vai cair na segunda, terça, quarta. Na quarta, às 8 horas. Tudo bem? Isso aqui só foi o dia. Mas eu tenho 60 horas, que são 2 dias mais 12 horas. Então, eu tenho que somar mais essas 12 horas aqui. Tudo bem? Mais 12 horas. Isso vai dar quanto? Quarta-feira, às 20 horas, né, gente? A alternativa C, ok? Vocês podem parar o vídeo, pensar, tá? É assim que a gente estuda. 9. 2 cordas, uma com 180 metros de comprimento e outra com 240, precisam ser divididas em pedaços, todos com o mesmo comprimento. E se esse comprimento tem que ser o maior possível, nenhum pedaço de corda poderá sobrar. Então, o número total de pedaços de corda que serão obtidos é igual a... É um exercício do quê, gente? Isso mesmo. Massador comum. Porque eu vou pegar 2 cordas e essas cordas eu vou cortar, vou dividir em pedaços iguais. Então, esse tamanho que eu vou dividir essas cordas tem que ser o mesmo. Então, tem que ser um número que divide tanto 180 quanto 240, porque ele falou que não pode sobrar pedaço. Tá? Então, é uma divisão exata. Então, massador comum, 180, 240. Eu vou achar a nosso artifício, né? 18 e 24, para ser mais fácil, tá? Porque ambos são múltiplos de 10. 18, 24. Por 12, dá 6, dá 12.
Por 2 dá 3, dá 6. Por 3 dá 1, dá 2. Ai, gente, dava para ter feito por 2 aqui, né? Porque tem o feio. Mas tudo bem, não vou gravar o vídeo de novo, não. Por 2 dá 1 e dá 1. Então, o que é divisor comum? O 2 dividiu 18 e 24 é um divisor comum. O 2 dividiu 6 e 12 é um divisor comum. O 3 só dividiu o 3, então não é. E o 2 só dividiu o 2, então não é. 2 vezes 2, 4. Então, o divisor comum de 180 e 240 é 40. Ele perguntou? Se esse comprimento deve ser o maior número possível e em um pedaço de corda poderá sobrar, então, o número total de pedaços. Então, o que a gente encontrou? O quanto vai ser cada pedaço, tá? Então, de 180 metros, quantos pedaços a gente vai ter dividindo por 40? Vai dar 4. Não, peraí. Coisa de errado aqui. O que eu fiz de errado aqui? 2,24. Nossa Senhora, gente, eu fiz errado aqui, ó. Eu não vou gravar o vídeo de novo. Eu fiz errado aqui, ó. Aqui, ó. 18 dividido por 2, coloquei que é 6. Não, é 9. Vou fazer de novo, tá? Desculpa aí, gente. Fui no modo automático. Falei, por isso que eu tô vendo que minhas contas não tá dando certo. Então, divisor comum de 18 e 24. Uai. 18 e 24. Por 2. Dá 9, gente. 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Por 2. 9 não dá copio, 6. Por 2. 9 não dá copio, 3. Por 3. Dá 3, dá 1. Por 3, 1 dá 1. Cabeça. Ó, o 2 dividiu 18 e 24. Beleza. O 2 só dividiu 2, não circula. O 2 só dividiu 6, não circula. O 3 dividiu o 9 e o 3, então circula. Então, o máximo divisor comum aqui é 6. 180 e 240 vai ser 60. 180 dividido por 60, ou seja, os 180 metros eu vou dividir em 60 metros. Quantos pedaços eu vou ter? 3. 240 eu vou dividir por 60. Quantos pedaços eu vou ter? 4. Então, o número total de pedaços, 7. Ok? Parar o vídeo aqui, senão fica longo.